Oi, gente, aqui é a Lelé do blog Scrap Space da Lelé e hoje, dia 27, é dia de arte desafio em que eu me uno a outras artesãs para fazer um artesanato em que possamos utilizar alguns materiais. E a proposta para hoje é a utilização de CDs, né? E eu vou apresentar para vocês a confecção de um mobile feito com CD para ser utilizado em decoração de festa. Esse aqui eu fiz para o Natal, eu fiz nesse modelo. Eu utilizo só o CD decorado e esse outro aqui em que eu coloquei algumas continhas daquelas utilizadas em bijuteria que a gente encontra em lojas que vendem material para bijuteria, tá certo? Mas você pode substituir essa imagem do centro por uma fotografia e utilizar em festas de aniversário, enfim. Eu vou fazer esse modelo sem as contas, que é o mais básico, certo? E para ele, além do CD, nós vamos utilizar também uma corda aqui de lantejoulas, algumas fitas para fazer um lacinho decorativo e guardanapo. Esse guardanapo eu encontro em loja de material de artesanato. Esse aqui é só a metade de um guardanapo, certo? E como eu vou fazer na frente e no verso do CD, eu vou precisar de duas imagens iguais, tá certo? E esse guardanapo, ele é feito assim, ele é composto por duas partes, né? Dois papéis, né, bem finos, que são unidos, um é estampado, né? E a gente vai delicadamente retirando para utilizar só essa parte estampada, a outra parte do guardanapo a gente dispensa. E eu vou colar esse guardanapo sobre esse papel branco, que é um papel de 40 gramas, porque isso vai me facilitar na hora de cortar, bem como vai dar um acabamento melhor, porque nessa parte estampada, como o guardanapo é muito fininho, quando a gente coloca a parte estampada, ela fica aparecendo um pouco, então não fica com um acabamento bonito. Então eu faço esse processo de laminação, que é justamente aplicar o guardanapo nesse papel branco. Eu vou utilizar a cola branca comum e vou também utilizar um pincel para poder espalhar bem essa cola, certo? Essa minha cola ela tem uma secagem bastante rápida, então eu não vou ter tanto trabalho com ela, mas se a sua cola for de secagem mais lenta, você tem que ter um certo cuidado na hora que for aplicar o guardanapo, porque como ele é um papel muito fininho, se você esfrega vigorosamente, pode ser que rasgue. Então tem que ter um certo cuidado na hora de que você for esfregar esse guardanapo no papel. Então a gente esfrega bem, e aí eu vou usar o próprio CD para marcar com o lápis, né? E como eu falei para vocês, como a minha cola ela seca super rápido, eu não vou ter esse problema, né? Mas passe o lápis com cuidado, não passe com tanta pressão para que não rasgue o guardanapo. E veja se já está bem seco, né? Se não corre risco de quando você passar o lápis rasgar o papel do guardanapo. E agora é só cortar, né? A gente corta inteiramente, né, a partir do molde que foi feito, né? E veja bem que eu posicionei o CD de modo a aparecer os dois bonequinhos de neve. Eu utilizei o mesmo guardanapo que eu utilizei da outra vez. Eu sei que a gente está um pouquinho distante do Natal, né? E é um guardanapo com a estampa de Natal, mas é que eu costumo usar muito esses móveis. Então, para mim já vai ser uma oportunidade de já estar preparando uma decoração para o final do ano, né? E aí, ó, esse processo de laminação ajuda inclusive na hora de colar no CD, né? Eu fiz o mesmo processo do outro lado, né? Observando a direção do bonequinho de neve, né? Para que tanto um lado quanto o outro fique na mesma posição, né? Se não corre risco de você não tiver essa atenção, corre risco de colocar de cabeça para baixo. E agora eu vou fazer o lacinho para decorar. E eu vou utilizar a partir de agora somente a cola quente, certo? Então, para fazer o lacinho, é muito simples. A gente vai fazer primeiro essa voltinha. É muito semelhante àqueles lacinhos que a gente utiliza nas campanhas de prevenção ao câncer, né? Então, a gente aplica um pouquinho de cola quente, dá a voltinha, né? Cola. E, em seguida, a gente corta
as pontinhas. Faz um acabamento. A gente vai fazer... para cada lacinho são 3 dessas voltinhas, certo? Eu fiz aqui a primeira e agora eu vou fazer as outras 2. E é o mesmo procedimento. Eu dou uma voltinha, né? Passo a cola quente. Tenha cuidado com o uso da cola quente, eu já sou um pouco acostumada, então eu não me queimo assim com tanta facilidade, mas algumas pessoas elas são um pouco mais sensíveis, então ela incomoda bastante, ela pode causar uma queimadura mais séria, então tenha cuidado. E agora eu vou fazer a terceira voltinha da mesma maneira. Pronto, corta as pontinhas e agora eu vou unir essas 3 voltinhas. E é bastante simples. Uma vai ficar pra cima, a outra vai vir deitadinha assim de lado. E a terceira vai vir deitada, só que do outro lado. Então não se preocupe com esse excesso de cola quente que fica no centro do lacinho, porque em seguida depois a gente vai colocar uma conta ou algum enfeite que vai encobrir esse excesso de cola que fica no centro do laço e vai dar um acabamento show. Então ele não vai aparecer. E agora eu vou passar para a colagem da corda de silicone. Então eu começo bem no meio e eu vou aplicando aos poucos, porque como a cola seca rápido, a cola quente, corre o risco de quando a gente for colando já tá seco e não aderir bem, né? Se você não quiser usar a cola quente, porque não tem a pistola, porque não gosta de trabalhar com cola quente, você pode usar a cola de silicone fria, né? Ela demora um pouco mais para secar, né? Mas o efeito é o mesmo. Então a gente vai colando aos poucos essa corda de lantejoula, conferindo se ela tá bem aderida e se tá bem alinhada assim ao contorno do CD, para que não fique torto. Eu já corto aqui o pedaço, né, justamente que falta. Finaliza a colagem. E bem, na união aí das lantejoulas, o lacinho ele vai ser colado. Então o lacinho vai servir tanto para enfeitar como para fazer esse acabamento final, certo? Então colo bem no centro, sendo que uma das voltinhas tem que ficar bem para cima. E no centro, como eu falei para você, então eu vou colar uma continha. Eu escolhi essa bolinha, é uma bolinha com brilho, certo? E agora, assim, para finalizar, né, na decoração, eu gosto de utilizar essa cola com glitter, e aplico essa cola com glitter somente em alguns detalhes do desenho que eu tô utilizando, né? Porque eu acho que isso dá um destaque maior, fica bem bonito, fica legal. Eu não aplico em todo o desenho, somente são alguns detalhes para destacar, certo? Então eu vou aplicar aqui no lacinho do presente, no narizinho aqui do boneco de neve, um pouquinho no cachecol, nos pontinhos que tem. Então, assim, você, quando tiver enfim, dependendo do motivo que você escolher, né, você vai ver se ficar adequado a utilização da cola com glitter ou não, e os locais que ficariam mais adequados para ser aplicado, certo? E aí, assim, quando a gente termina todo esse processo, a gente espera secar, né, para poder fazer
exatamente a mesma coisa no outro lado do CD. Então, como é um mobile, à medida que ele for girando, vai aparecer a mesma imagem dos dois lados, né? Ele vai ficar suspenso, e por estar suspenso vai se manter em movimento, mostrando exatamente a mesma imagem dos dois lados, certo? E para finalizar, você coloca um fio de nylon justamente na pontinha, né, do lacinho, nessa voltinha da parte de cima do lacinho, para você poder depois pregar o seu mobile, né? Dessa maneira aqui, ó, vai ficar, ó, cordão de nylon justamente no lacinho. Você pode pendurar depois o seu mobile da maneira que você quiser. Então, meninas, eu vou deixar os links de todas as artesãs que estão participando aqui no box de informações, tá certo? Não deixem de conferir os trabalhos que elas vêm apresentar com CDs. Vou mostrar também algumas imagens para vocês da utilização na decoração desses CDs. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau!